Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Provérbios, Provérbios capítulo de número 4. Nós vamos ler apenas o verso de número 23. Provérbios capítulo de número 4, verso de número 23. Você já achou? Diz assim a palavra de Deus: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É o que diz a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo número 4, o verso de número 23. Nós vamos falar sobre o coração. Esse estudo ele pode ser encontrado, na sua maior parte, na Bíblia de Estudo Pentecostal, que foi editada pela CPAD no ano de 1995, e nós faremos o comentário desse estudo. Eu não produzi todo o estudo, mas nós faremos o comentário a respeito dele aqui agora, entendendo melhor essa história do coração, tá bem? O coração, ele é o centro da vontade humana. Lemos nas Escrituras a respeito do coração endurecido, que se recusa a fazer o que Deus ordena. Êxodo capítulo 4, verso de número 21. Do coração submisso a Deus. Josué capítulo 24, verso 23. Do coração que decide fazer algo para Deus. 2 Crônicas 6, 7. Do coração que se dedica a buscar o Senhor. 1 Crônicas 22, 19. Do coração que deseja receber as bênçãos do Senhor, Salmo 21, de 1 a 3. Do coração inclinado aos estatutos de Deus, Salmo 119, verso 36. Do coração que deseja fazer algo pelos outros, Romanos, capítulo 10, verso de número 1. Todas essas atividades, elas ocorrem na vontade humana. Então você repara que o que nós estamos falando, né? Primeiro a gente falou que aqueles sentimentos, eles decorrem na mente humana. Agora a gente falou da capacidade emocional dos seres humanos e agora a gente falou sobre a vontade humana. São 3 características muito importantes que nós precisamos fixar no nosso estudo de hoje, tá bom? A natureza do coração, ela varia de acordo com a distância ou a proximidade de Deus, né? A gente sabe que existe uma clara diferença entre aquele coração que está próximo de Deus e aquele coração que está distante. Primeiro, nós vamos falar um pouco a respeito desse coração que está distante. Quando Adão e Eva deram ouvidos à tentação da serpente para que comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, sua decisão afetou horrivelmente o coração humano, qual ficou repleto de maldade. Desde então, segundo o testemunho de Jeremias, ele vem nos dizer o quê? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Isso está registrado em Jeremias, capítulo 17, verso de número 9. Jesus ele confirmou a descrição de Jeremias quando disse que o que contamina uma pessoa diante de Deus não é o descumprimento de uma lei cerimonial, mas sim a obediência às inclinações malignas alojadas no coração, tais como os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, todas elas registradas no texto que a gente já leu de Marcos, capítulo 7, versos 21 e 22. Jesus ele expôs a gravidade do pecado no coração ao declarar que o pecado da ira é igual ao assassinato. Mateus, capítulo de número 5, versos 21 e 22. O pecado da concupiscência é tão grave como o próprio adultério. Mateus, capítulo 5, verso 27 e 28. Êxodo 20, verso 14. Mateus, capítulo 5, verso de número 28.
desse montão de textos bíblicos que a gente citou, né, a gente precisa ter o entendimento de que um coração entregue à prática da iniquidade, ele corre grave risco de se transformar num coração endurecido. E nós já falamos bastante sobre essa questão do pecado, né? Mas um coração na prática da iniquidade, ele corre um risco gravíssimo de se tornar endurecido. Quem se recusa continuamente a ouvir a palavra de Deus e a obedecer ao Deus que ordena, e em vez disso segue os desejos pecaminosos do próprio coração, né? Verá que depois Deus ele endurecerá o seu coração de tal forma que se tornará insensível, né, para a palavra de Deus e os apelos do Espírito Santo. Então, essa pessoa ela está correndo um sério risco de não ter mais nenhuma forma de sensibilidade espiritual, e aí, infelizmente, já não restará mais o que fazer, né? A gente vê isso, essa representação em Êxodo, capítulo 7, verso 3, e Hebreus 3:8. O principal exemplo bíblico desse fato é o coração de Faraó, né? Na ocasião do Êxodo, como a gente já citou aqui, Êxodo 7:3, também no verso 13, 22 e 23, 8:15, 8:32, 9:12, 10:1, 10:11, 11:10 e 14:17, né? Paulo viu o mesmo princípio geral em ação na sociedade ímpia da era presente, né? Conforme Romanos, capítulo 1, verso 24, 26 e 28. E predisse que também ocorreria o mesmo fato nos dias do Anticristo, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versos 11 e 12. O livro aos Hebreus contém muitas advertências ao crente no que tange essa questão de endurecimento do coração, né? A gente confere lá em Hebreus, capítulo 3, de 8 a 12. Vamos ler juntos aqui, só para a gente ter uma ideia do que o escritor aos Hebreus estava querendo dizer com essa história de endurecimento do coração. Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, versos de 8 a 12. Diz assim: Não endureçais o vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra esta geração e disse: Estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Tá? Então, obviamente, Deus ele se indigna contra aqueles que resistem a Ele, né? Contra aqueles que têm o coração endurecido, e o próprio Deus ele passa também a resistir a estas pessoas, de forma que, de fato, né, o risco que essa pessoa está correndo gravemente é de estar rejeitando, né? Essa pessoa ela rejeitar, persistir em rejeitar a palavra de Deus, e também, por fim, terá um coração endurecido, de forma que ele não, mesmo que ouça da palavra de Deus, ele não cede, não é, ao entendimento da palavra de Deus, e por fim acaba não entrando no regime do arrependimento, e por aí vai, né? Agora a gente vai falar a respeito de um coração regenerado. A solução de Deus para o coração pecaminoso é a regeneração, como a gente sabe, que tem lugar em todo aquele que se arrepende dos seus pecados, volta-se para Deus pela fé e aceita Jesus
como seu Senhor e Salvador pessoal, né? A regeneração ela está ligada ao coração, aquele que de todo o coração, né, se arrepende, confessa que Jesus é o Senhor, conforme está descrito lá em Romanos, capítulo 10, verso número 9. Essa pessoa ela nasce de novo e recebe da parte de Deus um novo coração. Salmo 51, verso 10, Ezequiel, capítulo 11, verso 19. Vamos ver o que diz o Salmo 51, verso de número 10. Salmo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. No coração daquele que experimenta o nascimento espiritual, Deus cria o desejo de amá-lo e obedecê-lo. Repetidas vezes, Deus realça diante do seu povo a necessidade do amor que provém do coração. A gente vai encontrar isso com clareza em Deuteronômio 4, 29, né, e 6, verso de número 6. Tal amor e dedicação a Deus não podem estar separados da obediência à sua lei. Salmo 119, versos 34, 69 e 112. Jesus ensinou que o amor a Deus de todo o coração, juntamente com o amor ao próximo, resume toda a lei de Deus. Mateus capítulo 22, versos 37 a 40. Vamos ler o que está escrito em Mateus? Mateus, capítulo de número 22, de 37 a 40. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É bom fazer uma menção aqui, porque eu estou falando a respeito de lei, e vez por outra aparece algum comentário, ou a gente tem que se explicar a respeito dessa questão, porque as cartas de Paulo, elas vêm nos dizer que a lei ela nos serviu de aio, né? E que o fim da lei é Cristo, querendo fazer crer que tudo aquilo que está descrito no Antigo Testamento perdeu o uso ou entrou em desuso. Eu pergunto para você o seguinte: está escrito nos 10 mandamentos que nós não devemos assassinar, não é? Não matarás, no sentido de assassinato. Isso está revogado? Sim ou não? Né? Honrar pai e mãe está revogado? Sim ou não? Cobiçar aquilo que é do próximo está revogado? Sim ou não? Então, é uma confusão que se faz, em alguns casos, algumas pessoas querendo fazer crer que tudo que está na lei, tudo aquilo que está no Antigo Testamento foi revogado de alguma forma por Cristo. E veja o que vem dizer o verso de número 40, que é para ficar bem claro para todas as pessoas que pensam dessa maneira. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A questão que Cristo ele vem nos colocar é que se eu amar a Deus sobre todas as coisas e se eu amar o próximo como a mim mesmo, eu não farei, tá certo? Essas outras demais muitas coisas que estão postas como regras de não fazer, por exemplo, ou eu obedecerei a lei dentro daquilo que ela é boa. Meu irmão, nós precisamos saber separar o que é o preceito judaico, o que estava ligado apenas ao judaísmo,
aquilo que fazia parte da religião judaica, aquilo que fazia parte dos costumes judaicos, aquilo que faz parte da doutrina judaica e aquilo que faz parte da igreja. São todos elementos diferentes, tá? E nós não podemos abdicar daquilo que interfere até o tempo presente, não só na igreja, mas como no mundo de forma moral, ok? Então, as pessoas fazem um julgamento equivocado a respeito disso, querendo colocar tudo dentro de um liquidificador, bater, né? E pronto. E não é isso. Cada coisa no seu devido lugar, tá bem?